Bem-vindos ao vídeo criação de um cartaz digital de saúde em Fotopia, com o professor António Almeida. Olá a todos! O nosso grande objetivo aqui é construir, do zero, um cartaz de saúde que funcione mesmo. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que a mensagem tem de ser entendida em poucos segundos, de forma clara, responsável e, claro, com um aspecto visual que chama a atenção. Vamos a isso? E para chegarmos a esse resultado, vamos seguir um caminho muito bem definido. Primeiro, definimos o objetivo da comunicação. Depois, passamos ao planeamento, que é essencial antes de abrir qualquer programa. A seguir, mergulhamos nas regras de design, dominamos as ferramentas-chave no Fotopeia e, por fim, tratamos da revisão e entrega. É uma viagem completa da ideia ao cartaz final. Ok? Vamos começar o primeiro passo, e olhem que este é mesmo o mais fundamental, é definir a mensagem. A regra de ouro é uma ideia principal. A comunicação em saúde tem de ser simples, tem de usar uma linguagem que toda a gente perceba e, idealmente, ter um tom positivo, um tom de prevenção. A ideia não é assustar, é dar ferramentas às pessoas. E tão importante como saber o que fazer é saber o que evitar. É mesmo crucial fugir de alguns erros muito comuns. Textos muito longos ou técnicos só fazem com que se perca a atenção. O alarmismo ou o uso de imagens chocantes pode até ter o efeito contrário ao desejado. E, claro, a responsabilidade acima de tudo. Nunca usar afirmações sem base científica ou imagens de pessoas sem a sua autorização. A confiança e a dignidade são a base de tudo. Agora, uma coisa curiosa, o trabalho mais importante de todo este processo acontece longe do computador. É verdade, o planeamento é tudo. Antes de desenharmos uma única linha, temos de ter respostas muito claras para algumas perguntas-chave. A primeira pergunta é a base de tudo, claro. Qual é exatamente o tema? Estamos a falar da importância do sono, da higiene das mãos, da vacinação. Focar num único tema torna a mensagem muito, mas muito mais poderosa. A seguir, temos de pensar nisto. Para quem é que estamos a comunicar? Falar para crianças é completamente diferente de falar para idosos ou para profissionais da área. É o público-alvo que vai ditar a linguagem, as imagens que vamos usar, as cores, no fundo toda a nossa abordagem criativa. E a terceira pergunta é essencial. Qual é o nosso objetivo final? O que é que se pretende que a pessoa faça depois de ver o cartaz? Queremos apenas informar sobre algo? Motivar uma mudança de comportamento? Ou talvez encaminhar para um serviço? Ter esta chamada para a ação bem clara na nossa cabeça é fundamental. E agora, uma dica prática que, a sério, faz toda a diferença. Antes de irem para o digital, peguem numa folha de papel. Façam um esboço rápido de onde vai ficar o título, a imagem principal, os pequenos blocos de texto. Este exercício tão simples ajuda a organizar as ideias de uma forma incrível. Muito bem, com o plano traçado, agora sim passamos para a parte visual. Vamos ver como é que as regras de design nos ajudam a organizar a informação, para que o olhar de quem vê seja guiado de forma natural, sem esforço. Olhem, há uma estrutura que funciona quase sempre. A divisão em 5 zonas. Começamos com um título forte e curto. Logo a seguir, um subtítulo que dá um pouco mais de contexto. Depois, a imagem principal, que é o coração do cartaz, a parte emocional. A seguir, umas 3 a 5 recomendações muito diretas. E por fim, o rodapé, com as fontes, a autoria ou o que for preciso. Fica tudo organizado e claro. E o conceito fundamental aqui é o de hierarquia visual. Pensem nisto como se estivessem a dar instruções aos olhos das pessoas. O título tem de ser a primeira coisa a saltar à vista, tem de ser o maior elemento. O resto do texto, mais pequeno, em blocos fáceis de digerir. A imagem não está lá só para decorar, tem de reforçar a mensagem. Tudo tem de fluir de forma lógica até ao fim. E já que falamos em texto, a regra número 1, a mais importante de todas, é legibilidade. Se não se conseguir ler, a mensagem morre ali mesmo. Por isso, esta pequena lista é ouro. Usar no máximo 2 folhinhas de letras. Garantir que há muito contraste com o fundo. Frases curtas, diretas. Alinhamento consistente e, claro, rever tudo para garantir que não escapa nenhum erro. Pronto. Com a teoria do design arrumada, está na hora de pôr as mãos na massa. Vamos abrir o Photopea e focar-nos apenas naquilo que é essencial. Nas ferramentas que nos vão permitir construir o nosso cartaz sem complicações. Pensem nisto como uma pequena cábula para o Fotopeia. A tecla V, para mover, é talvez a que mais se vai usar. O T é para o texto. O U para criar formas, como retângulos para fundos coloridos. C para recortar a área de trabalho. E o I para o conta-gotas, que é ótimo para ir buscar uma cor exata a uma imagem. Com estas 5, já se faz quase tudo. Ok, agora, atenção. Este é talvez o conceito mais importante de todos no Fotopia. As camadas. Imaginem que cada coisa que adicionam, um texto, uma imagem, uma forma, fica na sua própria folha transparente, empilhada umas sobre as outras. Isto permite mexer em cada uma delas sem estragar o resto. É isto que torna a edição flexível e segura. E de mão dada com as camadas, vêm as máscaras. Uma máscara de camada é como uma ferramenta mágica.
Em vez de apagar partes de uma imagem para sempre, a máscara apenas as esconde. Se pintarmos a preto na máscara, essa zona da imagem fica invisível. Se pintarmos a branco, volta a aparecer. É como ter uma borracha com um botão de desfazer infinito. E olhem só para este exemplo que mostra na perfeição o poder das máscaras. É assim que se consegue, por exemplo, encaixar uma fotografia dentro de um círculo de forma limpa, ou fazer com que uma pessoa se funda suavemente com o fundo. Tudo isto é feito com máscaras, e a imagem original fica sempre lá, intacta por baixo. E estamos a chegar à reta final. O cartaz está montado, mas calma, o trabalho ainda não acabou. A fase de revisão é absolutamente crucial para garantir que o resultado final tem a máxima qualidade. Antes de exportar, há que fazer o teste dos 5 segundos. É simples, afastem-se um pouco do ecrã e olhem para o trabalho. A mensagem principal é percebida nesse tempo, o título lê-se bem, mesmo à distância, não há ali nenhum erro esquecido. Esta verificação rápida apanha problemas que de tão perto já nem se conseguiam ver. E por fim, o momento de guardar. E aqui há 2 passos muito importantes. Primeiro, e este é para nós, guardar como PSD. Este é o fecheiro de trabalho, o que mantém todas as camadas para se poder editar no futuro. Depois, exportar uma versão final em PNG ou PDF. Este sim é o fecheiro que vai partilhar ou imprimir. E pronto, chegamos ao fim. E tudo se resume a esta pergunta final. O resultado cumpre os 3 pilares que definimos no início, a mensagem é clara, o tratamento do tema é ético e a apresentação visual é apelativa. Se a resposta for sim, o objetivo foi cumprido. Fica a reflexão. Que outra mensagem de saúde importante se pode agora comunicar ao mundo usando estas mesmas ferramentas? Este conteúdo foi criado por Professor António Almeida.